Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela e hoje a gente vai falar sobre autismo na vida adulta, autismo em mulheres. Como que a gente chega a esse diagnóstico? Como que é o processo de descoberta, né? Como que eu me levo a essa pergunta? Será que não só o meu filho é autista? Será que eu também sou autista? Serás que envolvem toda a questão do diagnóstico do autismo? E para isso eu chamei a nossa convidada de hoje, que é a Carolina. E a Carolina, assim, eu falo, né, gente? Eu falei pra ela, gente, eu quero falar de muitos assuntos com você em um programa só. E não dá, né, gente? Quero dar boas-vindas pra Carol. É, ela é advogada, ela faz parte do Instituto Lagarta Vida Pulpa, aqui no Paraná. É no Paraná ou é no Brasil É no todo? Brasil todo, No na Brasil verdade. todo. É, e eu quero muito agradecer que você veio aqui para conversar com a gente, para esclarecer tantas dúvidas, né, de tantas pessoas, assim, que quando se deparam com o autismo, ficam muito perdidas, Uhum. né? Obrigada, Kelly. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom poder conversar, bater papo sobre todos esses assuntos, que nem a gente estava falando. É um assunto extenso. Mesmo que a gente queira, a gente não dá conta de falar de tudo. E, e é sempre muito importante ter a oportunidade de levar a informação de qualidade correta para as pessoas. Porque, infelizmente, o autismo ainda é um tema, e principalmente o autismo em adultos, em mulheres, é um tema envolto em muito preconceito, em muito desconhecimento. E a gente precisa quebrar essa ignorância, né? Geralmente, o diagnóstico na vida adulta é um diagnóstico muito libertador e que promove uma qualidade de vida muito grande. Então, é muito importante que as pessoas saibam e saibam qual o caminho percorrer em busca desse diagnóstico, é, se, se identificam, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Ah, eu tô bem, bem feliz, assim, porque é, eu não sei pra você, quando você, como que você se deparou com o mundo do autismo, né? Mas eu lembro que, pra mim, meu filho era bebê ainda, e eu achava, eu não sabia dizer o que era, mas eu dizia, nossa, mas não é como a minha filha, porque eu comparava com a minha filha, né? E aí eu levei essa questão assim, será que ele pode ser autista para pediatra? E a Uhum. pediatra falou: "Não, ele olha nos olhos. Não, mas ele fala, olha ali, ó, ele tá falando com a irmã, sabe? Então, pra mim, e aí eu disse, ah, beleza, a pediatra tá me falando, então tá certo, né? Porque a gente também, eu tinha uma visão muito, eu lembro de uma propaganda que tinha na TV assim, que era um autista que aquele era o padrão do autista, né? Uhum. Então não se comunicava, não falava e ficava sozinho. Era Sim. isso. Então, assim, pra você, como que você chegou ao mundo do autismo, né? Então, eu acho que é uma história nesse ponto assim bem parecida, né? Meu contato com o autismo e pessoas com deficiência era pequeno. Eu tinha contato muitas vezes pelo trabalho, sempre acabei de alguma forma ou outra na minha advocacia atendendo pessoas com deficiência, atendendo várias questões, mas eu não tinha nenhum conhecimento aprofundado e nenhuma vivência próxima. É, Veio a gravidez, veio o Gabi, meu meninão de 6 anos, veio o Gabriel, e assim, logo depois do parto, eu me lembro já do primeiro dia. Eu brinco que o Gabi foi a criança que nasceu, chorou e nunca mais parou de chorar. Aquele bebê que chorava, 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 chorava e eu chorava junto, sabe? Oh, E, E eu me lembro assim que já no primeiro dia eu falei, pelo amor de Deus, Thiago, leve, dentro do hospital, leve esse piada uma volta, vai fazer alguma coisa, ele não para, ele tá berrando desde que nasceu, já faz 30 horas, ele não para. E, e assim foi, o Gabi foi se desenvolvendo, foi alcançando os marcos, mas sempre tinha alguma coisa que era perceptivelmente diferente. uhum. Por exemplo, assim, eu sou a mãe que não fez Chantala, eu sou a mãe que não conseguia trocar uma fralda com o mínimo de paz. É, uma coisa que me doía, né?
aquela coisa da mãe, né, da ligação, assim, de você pegar o seu bebê no colo e o seu bebê acalmar. Isso não acontecia comigo. E eu já comecei desde que ele era muito pequeno, as pessoas me falaram assim, mas é que você fica nervoso, daí você deixa ele nervoso. Você tá deixando ele assim. E uma tremenda de uma bobagem, né? E que vai atrasando o diagnóstico e gerando problema. Eu tive um diagnóstico equivocado de depressão pós-parto, porque eu não sabia que eu era autista, né? Eu cuidava sozinha do meu filho, meu marido morava lá no Pará, né? Ainda mora no Pará. E eu ficava 24 horas por dia com o bebê, com ele bebezinho. Eu, obviamente, estava em exaustão e eu me queixava pro médico assim: eu não suporto ouvir ele chorar, eu fico muito mal. Pronto, você rejeitou teu filho, né? E não tinha nada, assim, eu amava meu filho, não tinha nada disso. Eu estava cansada e eu estava com sensibilidade, né? Eu tenho sensibilidade sensorial, então, obviamente, suportar horas e horas e horas vai gerando uma sobrecarga até o momento que você entra numa crise, né? E já é um momento de pós-parto, que a gente sabe do puerpério, para mulher autista também existe, é mais delicado ainda. E assim, o tempo foi passando, Kelly, e eu fui notando as diferenças. O Gabi era aquela criança que escalava, o Gabi era aquela criança que fazia tudo sozinho, ele já queria carregar, ele tinha 1 ano de idade, ele carregava a mala dele sozinho, sabe? É, e aí eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Por volta dos 2 anos, que é o tal, né, do Terrible Two, que falam tanto, Sim. o Gabi mudou muito. Ele mudou o padrão de desenvolvimento dele, não perdeu tanta habilidade, mas mudou bastante. E ficou muito agressivo. Nessa época eu comecei a desconfiar e procurar respostas, né? Mas todo mundo falava, mas ele é inteligente, mas ele já faz isso, mas Uhum. ele já faz aquilo. E, né, é um bebê tão bonito, ele olha nos olhos. Mas eu sempre sentia. Eu tive um problema específico, uma situação específica que acabou atrasando muito o diagnóstico do Gabriel. Foi que justamente nesse momento, por volta dos 2 anos, veio o diagnóstico de câncer da minha mãe. Um câncer muito grave, um câncer já em fase avançadíssima. E, e aí a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, né? E junto com a pediatra do Gabriel, a gente pensou muito e ela falou assim: olha, desculpa, mas não dá para fazer investigação de autismo e cuidar de um câncer terminal ao mesmo tempo. Então, o Gabi tá bem, ele tá se desenvolvendo. Então, foram assim 8 meses até o falecimento da minha mãe, mais ou menos 1 ano para essa retomada. Até hoje me dói muito, porque assim, a gente sabe o quanto 1 ano de terapia, o quanto 1 ano de tratamento faz de diferença quando eles são novinhos, né? Mas é isso que você falou, É, né? Tipo, eu lembro que nessa mesma fase, que era dos dois. Não, acho que do. Gente, sei lá, eu nunca mais dormi depois dos 8 meses do Samuel, que foi quando ele começou a ir pra escola. E eu não uhum, entendia por quê. Mas ele não dormia, ele chorava a noite toda, era. A noite. Ele acordava 10, 12 vezes por noite. Durante anos, assim. E aí, nesse tempo também, você pensa no quê? Em sobreviver, né? uhum, Então você faz escolhas. Nesse momento você tem que cuidar da sua mãe, nesse momento. Porque você vai mais pela saúde, eu digo que daí pela saúde física mesmo, que a pessoa está em risco, que, né? uhum, Você vai por esse caminho, né? exato. E, e é aquela coisa, a gente não consegue, acho que aí entra naquele tema maternidade e assim o possível, né? Às vezes a gente tem que dar conta do que dá conta. Era uma época assim que eu vivia, a gente vivia lá em casa cada, sei lá, 3 horas, a gente era o planejamento máximo que a gente tinha, Uhum. né? A gente não conseguia fazer nenhum planejamento além disso. Então, a gente vivia não era nem o hoje, era o agora, porque a gente não sabia como que ia ser dali 5 horas podia mudar tudo, né? A gente podia estar na UTI, de repente, 5 horas. E assim por diante.
E aí veio o diagnóstico do Gabi, depois do falecimento da mãe. E minha mãe também, assim, hoje eu vejo que tinha traços gritantes, assim, como que ninguém nunca prestou atenção. Eu acho que é nossa, a partir, acho que dos últimos 10 anos, na verdade, que a gente escuta falar mais, Exato. né? E aí veio o diagnóstico do Gabriel, e foi muito engraçado, porque eu pensei automaticamente no meu marido quando eu comecei a, né, quando estava por volta desses 2 anos que eu comecei a estudar sobre autismo, eu automaticamente pensei no meu marido, que meu marido é assim, ó, o antigo Asperger, né? Muito a falta de expressão facial, de modificação, o senso de humor, é tudo muito característico. E aí, quando eu retornei para Curitiba, teve uma época que a gente estava morando no Maranhão, quando a gente tomou a decisão de retornar para cá, é, eu busquei a doutora Benaia, né, é, neurologista infantil, e, e foi muito engraçado, assim, porque daí foi ela que começou a falar, ó, ok, tudo bem, Thiago, mas você já parou para pensar? Aí eu olhei assim e falei, não, 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 é TDAH. Ela, não, tudo bem, é Pode, TDAH, pode ser mas TDAH não também, é né? só isso, não. E eu era, hoje eu sou muito mais tranquila, eu era muito mascarada na época. E eu me lembro que ela me deu vários questionários para eu responder, vários textos e livros para eu, né, estudar mais. E, e eu menti em todos os questionários, Kelly. Eu sabia exatamente a pontuação que tinha que dar, eu sabia exatamente quais eram as características, eu já estava fazendo pós em autismo na época. E aí eu menti, daí eu entreguei tudo pra ela, daí ela falou, tá bom, agora você vai lá e vai responder do jeito certo, tá bom? Mas ela teve esse olhar, né? Por isso que eu também falo, né, que a importância de você ter um bom profissional, né? Exato, exato. Um profissional que tem vínculo, um profissional que consegue te acessar, que consegue ter empatia e, sobretudo, que sabe como trabalhar com você, porque não é fácil a gente enfrentar esses diagnósticos. Nós fomos criados com muito preconceito. E é muito mais fácil ver no outro do que ver na gente, né? E como assim? Eu vejo um mundo diferente, eu sempre fui diferente. Que eu era diferente e que eu não me encaixava socialmente, que ali isso pra mim, assim, eu não tinha dúvidas. Eu passei a vida inteira tentando me encaixar e não conseguindo, falhando miseravelmente. Assim, eu tentava e falhava, tentava e falhava. Teve diagnóstico de depressão, equivocado, né? Aqueles. Porque você acaba desenvolvendo essas comorbidades. E aí foi mais ou menos um ano nessa conversa com a Benaia, com a doutora Benaia, até que eu marquei o neurologista, doutor Tiago Simões, e especialista em adultos e que trabalha quase que essencialmente só com TEA. E quando eu cheguei lá, eu já estava com muita coisa pronta, assim, e eu já estava tranquila, sabe, Kelly, naquele Sim. momento. Também teve uma coisa paralela que aconteceu na minha vida, que foi a entrada no Lagarta, né? O Lagarta é o instituto que acolhe não só todo mundo que está fora, mas todo mundo que está dentro, né? A Andréia, a Jéssica, a Vanessa, todas as coordenadoras são pessoas maravilhosas. E a gente passa por histórias de vida muito semelhantes. É, ali eu conheci várias mulheres né, adultas, autistas, e mais do que ler, conviver faz a gente entender melhor, né? Então, quando eu fui para o meu diagnóstico, eu já estava, digamos assim, num ambiente seguro, protegida por essas amigas, ganhando força dessa rede de apoio uma força muito importante. Então, eu me lembro que eu recebi o diagnóstico, eu saí pulando do consultório, tipo, finalmente eu sei quem eu sou, né? Você descreveu exatamente o meu marido, ele falou que a sensação que ele teve quando ele recebeu o diagnóstico foi de alívio. Agora, sabe, de não ter mais
de não saber, né, se entender e tendo que se encaixar sempre. E quando recebeu o diagnóstico, não, agora, Uhum. sabe? E é muito engraçado como isso acontece para muitos autistas relatam isso, né? Que têm recebido diagnóstico é, posterior. E acho que, inclusive, do diagnóstico tem uma coisa que é muito importante falar. Por que que pessoas como eu, né, como seu marido, não recebiam diagnóstico? A gente teve uma mudança significativa de critério de diagnóstico no DSM-5 em 2013, 2014. É, o que hoje a gente chama de transtorno do espectro do autismo não preenchia critério para o diagnóstico do autismo clássico de antigamente. Então, era uma camada da população autista, mas que não tinha diagnóstico por não preencher os critérios da época. E hoje a gente já tem muito mais conhecimento sobre autismo e muito mais capacidade de diagnosticar situações mais sutis e Uhum. perceber as sutilezas e as variáveis do espectro, né? Então, isso é uma questão importante. E para mim, assim, foi fundamental eu começar a nomear as coisas, sabe, Kelly? É, por exemplo, as sobrecargas sensoriais. Eu passei a vida inteira tendo um ruim. Eu tava lá na escola, de repente me dava um ruim, eu tinha que ir embora. A minha mãe botou óculos, né? Me levou no oftalmologista, me levou no alergista, me levou no homeopata e ninguém descobriu o que que era. E eu passei a vida inteira tendo esses, entre aspas, ruim. É, hoje eu sei o que é. Hoje eu sei quando tá dando, por que que tá dando, já sei o que fazer, como organizar meu dia a dia para ter qualidade de vida, E né? acho que é bem importante uma coisa que você falou, agora eu fiquei pensando na luz. Se você acha que a luz tá. Ah, não, já tô com óculos aqui, ó. Fica tranquilo. Não, porque assim, uma das coisas que a gente sempre ensina pro nosso filho é falar o que ele está sentindo e o que ele quer. Por exemplo, isso não tá bom. Então ele Uhum, aprender a falar isso, né? sim. Aprender a bem isso, nomear mesmo, né? Uhum. Porque senão a gente. É aquela coisa, a gente vai engolindo e Uhum. vai. Eu tenho que suportar, eu tenho que ser igual aos outros, eu tenho que suportar, eu tenho que suportar. E aí você vai se sobrecarregando e de repente você sai lá fora, tem uma crise, ninguém nem sabe por quê. Mas porque você ficou suportando aquilo que você não deveria ter suportado, né? Porque não tem nada de errado em você ter sensibilidade. Poxa, vamos achar soluções, né? E nomear isso é muito importante. É, ter estratégias, ter autoconhecimento, sabe? Para que você não passe por crises, para que você não adoeça, para que você tire, que nem, por exemplo, hoje, a minha rotina de trabalho, ela é muito organizada para que no pouco tempo que eu tenho disponível, é, eu dê o meu melhor, mas que realmente seja produtivo, né? Então, eu hoje sei que eu não devo, por exemplo, trabalhar 8, 10 horas seguidas sem parar. Isso tem um custo, né? Isso Uhum. tem um preço. E, e a minha condição faz com que eu não dê conta disso. Agora, eu posso trabalhar quebrando, digamos assim, a jornada e produzir muito mais, né? Para quem olha de fora, para quem olha para aquele padrão empresarial do entra às 8, horário de firma, né? Entra às 8, para no almoço, não faz sentido. Mas dá para fazer diferente e fazer bem feito, fazer adaptado e fazer bem feito, né? Então, eu acho que o diagnóstico ele trouxe muito isso, assim, esse autoconhecimento. Trouxe também o autocuidado no sentido de ter equipe. Não adianta, o autismo é a vida inteira, você vai ter equipe. Isso é muito importante, inclusive, falar para acho que as mães típicas têm muito, e pais típicos, não têm muito essa noção. Eu vou tratar meu filho, ele vai chegar num patamar de, entre aspas, normalidade, e depois está tudo certo, ele vai viver uma vida, entre aspas, normal. Não, a gente precisa de cuidar da vida inteira. A gente não vai deixar de ser autista, a gente pode precisar de menos Uhum. suporte, mas a gente vai precisar de cuidado. Porque o que que ficou claro daí pra mim, sabe, Kelly?
é que sem o cuidado, as comorbidades vêm. Uhum. Sem o cuidado, a depressão vem, a ideação suicida vem. Sem o cuidado, você vai perdendo habilidades. Você tá no nível 1, mas você vai perdendo as habilidades que você tinha. Porque com a idade tudo só piora, né? O sensorial vai pro buraco. Então, a gente precisa ter essa noção. E isso ficou muito claro para mim e me devolveu qualidade de vida. Uma fala que você colocou ali, que até queria te perguntar, né? Você disse, no Lagarta você encontrou essa empatia, você encontrou é, talvez até um fortalecimento para você chegar ao diagnóstico, né? Porque a gente escuta, e ainda mais quando a gente está falando de adultos que passaram a vida inteira dando conta, né? Uhum. Quando falam disso, eu acho que eu sou autista, a sociedade já julga mais ainda, diz que você tá ficando louco, que você tá chamando atenção, que isso é coisa de modinha, né? Uhum. Que é modinha, que todo mundo agora é autista. São essas coisas que a gente escuta, assim. Então, você acha que esse fortalecimento te ajudou mesmo pra... Eu acho que foi fundamental, Kelly. Num outro cenário, eu não sei, se eu teria recebido tão tranquilamente esse diagnóstico, assumido publicamente tão rapidamente, Uhum, sabe? É, mas foi um processo ali de convivência com esse grupo, com essas outras mães, e principalmente com essas outras mulheres autistas, que me trouxe tranquilidade, né? É, porque quem não é autista, quem não conversa sobre isso, quem não tem essa cabeça, né, mais aberta e entende melhor, é, tá, você é autista, mas e daí? Não mudou nada pra mim, uhum. né? O que que isso muda na tua vida? Muda só tudo e nada, mas muda tudo, né? Então, isso é muito importante, se cercar de pessoas. Assim, se você começa a identificar que você tem características, começa a buscar boas páginas. Tem muita gente legal produzindo na internet sobre autismo em mulheres, né? Sobre autismo em adultos, com publicações sérias, com conteúdo de qualidade. Tem muitos, né, médicos, psicólogos e autistas mesmo. Então existem grupos. é, eu gosto muito do grupo da Alice Casimiro, que é do Facebook, o Pergunte a um Autista. Uhum. É um grupo maravilhoso, assim, lá perguntando para outros autistas, eu fui descobrindo muito de mim. E hoje, sempre que eu posso, eu entro lá para ajudar a responder também. Então, ir buscando estar nesse meio e ouvir dessas outras pessoas, porque se a gente for esperar da sociedade dos neurotípicos acolhimento, a gente vai esperar e não vai conseguir, a gente vai morrer e não vai conseguir esse acolhimento. Eu lembro que quando eu cheguei com o diagnóstico ainda do meu filho, assim, e contei, né, pra alguns familiares, assim, e aí eles olharam pra mim, ai, para de rotular a criança, para de colocar limitação na criança. Tipo, e naquele momento, o que que eu, como mãe, eu tava compartilhando algo, porque é isso, Aham. né, você tá compartilhando um momento que é... Porque quando você, pra muitas pessoas, pra você foi um momento, tipo, feliz, de alívio ali e tal. Pra muitas pessoas existe uma dificuldade, né, e tudo mais. Uhum. E aí muitas famílias, quando chegam com o diagnóstico ou dos filhos ou do seu próprio, não recebem acolhimento, né? Elas recebem o julgamento que vem pelo desconhecido, que eu acho, sabe? Sim. E por não fazer questão também de querer conhecer. Uhum. Porque você tem a oportunidade, né? Você tem a chance de você ir lá estudar, saber sobre aquilo, mas muita gente não quer. Mas aqui dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, dá muito trabalho. Você acolher de verdade, você oferecer o que o outro precisa, não aquilo que você acha que o outro precisa, dá muito trabalho. Faz você se questionar das suas próprias certezas, das suas próprias qualidades, te coloca no espelho de que assim você é falível, de que você não sabe tudo. E você tocou num ponto interessante, Kelly. Para mim, o diagnóstico do Gabriel talvez tenha sido mais difícil,
do que o meu próprio diagnóstico. Mas o do Gabi, para mim, também veio como alívio, porque eu comecei a desconfiar naquele contexto que eu te contei, né? Uhum. Então, quando veio o diagnóstico do Gabi, eu já tinha certeza de que era. E aí veio para mim numa situação assim, tá, tudo bem, agora eu sei o que fazer, Uhum. né? Então, agora que eu tenho um nome, agora que eu tenho um plano, Tem um né? caminho, né? Eu O tenho um caminho tá caminho. mais certo, né? E assim, e daí, né, aquela coisa, assim, como é que eu não tinha percebido que eu era autista, né? Porque a hora que me deram o caminho, a previsibilidade, então é por aqui que a gente vai, tipo, o mundo se encaixou de volta, sabe, pra mim. Porque era aquele não saber, aquele ver que tinha algo diferente, um desenvolvimento diferente, e eu não sabia pra onde ir. Era isso que me agoniava, essa total falta de previsibilidade, essa total falta de um caminho mesmo a ser seguido. Então, para mim também veio como alívio, mas ainda assim foi muito mais difícil esse processo até chegar no diagnóstico do Gabi do que o processo até a chegada no meu diagnóstico, Sim. né? É, mas eu também, assim, eu ainda reflito muito sobre essa questão do luto. Eu não acho que eu senti luto, sabe? Eu também não senti, eu senti alívio. Então, essa coisa do luto, do bebê idealizado, eu acho que eu já estava tanto lidando com a realidade que nem tinha essa idealização. Eu lembro que uma das questões que eu senti alívio também era porque até então era pra mim, estava sendo muito difícil não entender aqueles comportamentos, não Uhum, entender aquela criança que estava ali me dizendo as coisas, eu não queria que ela, eu não estava entendendo da forma como ela funcionava, né, digamos. aham, Então, quando veio, eu disse, nossa, não é a criança mal educada, não é a criança que não tá tendo limites, não é a criança difícil. Não. Então agora vamos mudar o olhar sobre essa criança. Então, eu lembro que eu, tipo, nossa, quanta coisa ele passou porque eu não sabia entender, uhum, porque eu não estava entendendo. Então, acho que a partir do momento que você tem o diagnóstico, tanto para essa terapia, para você começar a intervenção, né, uhum, mas para você entender o seu filho, sabe? sim, De aceitar quem é a sua criança ali, uhum. né? E isso é assim, é fundamental, né? Porque que nem o Gabi eu vivi um pouco dos dois mundos. Primeiro foi muito engraçado, assim, eu fazendo, eu com ele na neuro, assim. Mãe, então, Carol, ele gosta de empilhar as coisas? Eu falei, a gente adora. Eu passo horas com ele empilhando. Eu não via, Kelly. Eu não via Que você tá falando de você, na verdade. a gente passava horas brincando. Ele gosta de girar de rodinha. A gente gira muita rodinha junto. E até tem uma coisa que o povo se mata de rir quando eu conto, assim. A Vanessa deu muita risada. Logo depois, né, que eu tava que a gente recebeu o diagnóstico, a gente começa a ler de tudo. E aí eu me deparei com esses livros que falam sobre sair do espectro, Ai, né? E aí eu li, cheguei pro meu marido bem feliz, assim, Kelly. Thiago, veja que bacana. Gabriel vai fazer intervenção, ele vai fazer Denver 40 horas, bababá, bababá. E aí ele vai crescer e vai sair do espectro e vai ser normal que nem a gente. E aí veio o diagnóstico dos dois, né? Então, assim, é, faltava toda uma compreensão, assim. Primeiro porque tinha uma identificação com, com os sintomas, né? Então eu não enxergava que nem. Como que você pede para uma família que já tem uma baixa comunicação, ver se tem alguma coisa de errado da criança não querer comunicar tanto? Eu é, também não quero, se meu segue marido os meus também não quer. padrões, tipo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E depois que veio o diagnóstico dele, eu comecei a entender ele melhor, entender como é que eu tinha que estimular. Porque para mim não fazia sentido, Kelly. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar um comportamento que eu mesma tenho dificuldade, Uhum. né? Então é muito difícil você estimular nesse sentido. Mas o diagnóstico só foi abrindo portas, sabe, pra gente, né? Infelizmente, não é a realidade de todo mundo.
É, Qual que é o problema? Você recebe o diagnóstico e não ter o tratamento, né? Eu eu tenho acho que, clientes assim que eu acho que o problema já é de chorar. começa antes de você conseguir fazer o diagnóstico. Uhum, Porque a gente sabe que não é barato. A gente tá uhum, falando de uma realidade brasileira, assim, né? Que sim, não é acessível. não, Então, às vezes, até para você conseguir a primeira consulta lá com o neurologista ou com o psiquiatra, né? uhum. A gente vê pelo SUS, você As minhas demora. clientes do SUS chegam a demorar 2 anos para É. conseguir passar pela primeira consulta. E aí, olha o É um tempo crime. nesse, né, que a criança ficou sem nem ter uma. Ficou sem receber nada, na verdade, nesse tempo, né? Exato. Porque ela não. Se a maioria dos pais não tem condições de. Se não tem de bancar uma consulta, de já ir estimulando antes, né? Sem um nome ali, né? Que- Exatamente. E você fazer estimulação sem ter orientação não existe, né? E essa é uma realidade, assim, eu tenho muitas clientes que passam por isso, que vem... o último caso, assim, que eu atendi, que a gente está trabalhando, que é relacionado ao SUS, o, a mãe está se batendo desde de que a criança tinha 8 meses. Imagina. Demorou 3 anos para sair o diagnóstico, e agora mais 2 anos para a gente tentar conseguir o tratamento. Está recebendo intervenção multidisciplinar de 40 minutos, uma vez por semana no SUS, e 6 anos de idade. Ou seja, toda a janela já se fechando de oportunidade, né? A gente sabe que ao longo da vida é bom, né? Dá para fazer muita coisa, mas a neuroplasticidade é importante. Então, assim, o buraco é tão embaixo. É É muito. tão embaixo, né? Eu fico. Às vezes eu fico. Dá até um certo. É triste, na verdade, né? Sim. Porque a gente recebe muito depoimento, assim, muita gente falando. Ah, eu não tenho condições nem de levar na primeira consulta, Uhum, né? E aí, às vezes, vai e a consulta, sei lá, dura 15 minutos. uhum. Você não teve tempo de nada, assim, né? Nossa, eu perdi um pouquinho o fio da meada. Às vezes eu pergunto, tá, gente? Tudo bem. Que eu ia voltar só uma questãozinha, assim, né? Que você falou, a gente tá falando ali do manual diagnóstico, que só a partir recentemente, né, que entrou muitas questões ali que fecharam aí os critérios, né? E para meninas, você acha que é diferente? Porque muitas vezes eu escuto, e a gente também já vivenciou isso, de ah, não, só tá com depressão, ou só é bipolar, ou sabe, não. Nem pensa na questão do autismo ali. Porque eu observo muitas meninas falando disso, né? De Sim. mascarar o que tá sentindo. Então, eu acho que, assim, os estudos hoje, já existe muito estudo sobre autismo feminino, dizendo que é diferente, sim, que existe uma capacidade maior de mascaramento na menina e na mulher. A gente não sabe ao certo, porque, assim, né, a minha área é mais do direito, né? Então, eu Sim, leio, mas eu não tenho aquela propriedade para falar, mas do que a gente tem conhecimento hoje. Não se sabe ao certo se é porque é uma manifestação diferente na mulher ou se o próprio papel da mulher, né, aquele papel desejado pela sociedade do que é ser uma boa mulher, ele se encaixa com o comportamento autístico feminino, né? Você é ensinada desde muito cedo que o que que é ser uma boa menina? É ser uma menina quieta, que não berra, que não sai correndo. Você é ensinado a mascarar, a ser bonitinho para receber coisas, para receber elogios. Então, tem muito esse lado que se fala da questão da própria posição da menina, da educação da menina, mas também a manifestação própria do autismo na mulher, né? De por que que os, entre aspas, sintomas, as características são diferentes. E é bastante diferente, na verdade. Se você olhar entre meninos e meninas autistas, você identifica que você percebe que existem algumas
características que são próprias. E o masking, ele é muito forte, Uhum. né? O masking, para quem não sabe, né? O masking é essa capacidade de até e não é algo consciente, é inconscientemente você copiar os comportamentos os comportamentos típicos. Então, por exemplo, eu tô num processo hoje, desde o meu diagnóstico, de aprender a não a parar esse masking, né? Então, o que que eu fazia, o que que eu sempre faço a vida inteira? Eu entro num lugar, eu automaticamente começo a copiar o comportamento que está tendo das mulheres naquele lugar. Então, é como se meu cérebro escolhesse quem que é a mulher mais legal desse lugar, aquela ali. Ah, então eu vou copiar o comportamento dela. E você sai copiando e você nem percebe. Então, tem uma série de singularidades com relação àquilo que a gente mais conhece, que já é mais divulgado com relação aos meninos. Então, o diagnóstico feminino, Kelly, ele é muito atrasado acho que por preconceitos, essa visão de que a mulher é a maníaca, a mulher é a bipolar, a mulher é esquizofrênica, a mulher é histérica. A gente vem de uma luta antimanicomial, a gente vem de uma época em que as mulheres eram vistas dessa maneira. E a gente ainda hoje tem esse preconceito com relação à mulher na hora do diagnóstico. Então, e essa confusão que acaba atrasando o, o diagnóstico da mulher autista. A gente também tem uma outra questão, né? O autismo nível 1 é o autismo da comorbidade com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque a gente tem total percepção do quanto a gente é segregado, do quanto a gente não se encaixa, do quanto a gente falha. E a gente passa a vida inteira nessa condição, a vida inteira se culpando pelas próprias falhas. E isso é um prato cheio para o adoecimento, né? Para o surgimento dessas comorbidades. Não é à toa que o autismo nível 1 é o mais sujeito a suicídio, Uhum. né? Então a gente tem uma série de questões. Outro dia eu estava, inclusive, falando com uma colega que é médica sobre o tema, e ela estava falando que talvez um dos grandes desafios do diagnóstico da mulher autista ainda sejam os próprios médicos, as próprias equipes que ainda estão presos no modelo antigo e que não estão acompanhando os novos estudos, as novas descobertas, que têm, assim, não é que é pouca evidência, é muita Sim, evidência, é muito relato, né? sim. E eu vejo que quando que você fala também de adoecimento, né? Porque às vezes quando você nem tem consciência da sua condição mesmo, você não entende por que que é diferente. Daí a gente vem também na questão, né? Por que que é tão importante um diagnóstico depois que você é adulto? Uhum, Porque às vezes a pessoa fala, mas por que que você vai mexer nisso agora? Se você já tá aí com 30, 40. Outro dia eu li uma reportagem da senhora que acho que ela tá com 65 anos e ela buscou o diagnóstico e pra ela aquilo transformou a vida dela, no sentido que a gente até já conversou um pouquinho, né? Mas a partir do momento que você tem esse diagnóstico, até esse autocuidado, né? uhum, Porque senão é, é difícil pra você conseguir. Como é que eu vou cuidar de algo que eu nem sei o porquê que eu tô sentindo aquilo de verdade, sabe? exato. É, é necessário para o autocuidado, é necessário para o auto-perdão. Eu tenho um parente que está investigando ele está com mais de 70 anos de idade e está investigando. Que diferença que faz isso na vida da pessoa, né? É, a gente, você escreve muito, né? As páginas de maternidade escrevem muito sobre acolher a criança interior, né? É a possibilidade de você perdoar a tua criança que fica se culpando uma vida inteira pelos erros que cometeu, pelas regras sociais que não entendeu, pelas surras indevidas que levou, por uma vida inteira de culpas.
E, e só isso, só de você poder se acolher e se perdoar, eu acho que já vale a pena, né? Para daí então você poder seguir em paz e seguir com uma outra estrutura, com uma outra visão. Eu acho que o diagnóstico adulto em qualquer idade, pode ser com 90 anos, enquanto a vida há tempo, Sim. sabe? A esperança. É porque até isso também é importante a gente falar, né? Tipo, foi falado, o que você falou no comecinho, e você vai nascer autista, você vai ser um adolescente autista, um adulto, um idoso, né? Uhum, Então, isso vai acompanhar a pessoa sempre. Então, não importa em que momento da vida ela vai buscar essa resposta, né? exato. E é isso que é fundamental, assim, acho que a gente está encaminhando. Inclusive, você falou agora do idoso, tem muitos estudos surgindo também sobre autismo e terceira idade. Os cuidados, às vezes, não são os mesmos que eu, né, para a população em geral. A gente tem alguns estudos surgindo relacionando a uma maior predisposição, por exemplo, para Alzheimer, para outras coisas, eu não sei ao certo, assim, mas que existe uma maior predisposição. Então precisa saber mesmo. Porque se você pode prevenir situações ou já trabalhar com coisas que podem te debilitar tanto e retirar tanto a tua qualidade de vida, então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Sim. E outra questão também, só pra gente dar uma pinceladinha, assim, mas Aham. bem, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico com um laudo fechado, isso também assegura direitos para essa pessoa, né? Sim, eu acho que aí entra, acho que a área que eu tenho muito conforto para falar, porque é o meu hiperfoco, minha vida, né? O direito. É, o diagnóstico, ele não tem só uma importância, uma relevância do ponto de vista de aceitação, de tratamento, né? O autismo é caracterizado, é deficiência. A pessoa autista, ela é, inclusive por força de lei, uma pessoa com deficiência. Se a gente pegar os critérios biopsicossociais do que é uma pessoa com deficiência, o autismo, a gente fecha todos eles, tá? Acontece que para as pessoas com deficiência existe todo um ordenamento jurídico, um estatuto jurídico específico, e que ele vai pegar todas as áreas que você imaginar do direito, Kelly. Então, a gente tem uma convenção aqui no Brasil, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção, ela entrou no direito brasileiro com a mesma qualidade da Constituição, então ela tem força de emenda constitucional. Então ela está lá no topo do ordenamento jurídico, né? E estando no topo do ordenamento jurídico, tudo, tudo que a gente pensar em direito é permeado por ela. Então, ela vai alterar as relações de trabalho, as relações contratuais, educação, saúde, tudo que você imaginar, acesso à justiça. E ter o laudo é importante por isso. Porque a partir do momento que você tem o laudo, você pode requisitar as adaptações razoáveis no teu ambiente de trabalho. A partir do momento que você tem o laudo, você pode requisitar, por exemplo, mas é adulto, não está mais na escola. Mas pode estar no mestrado, pode estar no doutorado, e o direito alcança o direito à inclusão, né, na parte escolar, acadêmica, alcança qualquer nível, vai até o pós-doc. Então, Sim. assim, não é porque você é adulto que você não vai acessar direitos. A gente tem uma visão muito limitada, não é assim. É, então, isso é muito importante. O diagnóstico, ele é um direito e ele é a porta para outros direitos, né? Que vão modificar a tua vida e que vão te ajudar a ter qualidade de vida, a se sentir mais incluído, a estar mais incluído na sociedade, a ter melhores condições de trabalho, ou pelo menos a poder lutar por elas, né? Porque dentro de uma sociedade capacitista,
Não é assim você sair falando, olha, eu tenho direito. A pessoa não entende nem do que você está falando, Uhum. né? É muito complicado. A gente tem muito ainda As para avançar. pessoas confundem direito da pessoa com deficiência com regalias, né? Sim, Sabe? Tipo, a gente já sim. ouviu um monte de gente. Ai, mas você quer privilégio, já que você. Não, não é privilégio. A É gente precisa. direito. É direito, né? E se é assim, as pessoas não param para pensar assim. Se é assim, se existe esse, entre aspas, privilégio que elas enxergam como privilégio, é porque o legislador, é porque a comunidade internacional já parou para pensar e viu que sim, que existem barreiras, que existem dificuldades e que esse privilégio ele existe para nivelar isso, essa discrepância que existe entre a pessoa sem deficiência e a com deficiência, né? É, no autismo, a gente tem, acho que um problema sério, que é o fato de ser uma deficiência invisível. Uhum. Como as pessoas não enxergam, elas não validam, elas não aceitam. Então, assim, que nem no meu trabalho, por exemplo, é muito. Ao mesmo tempo, é desesperador e engraçado, Kelly. Você entrar, por exemplo, num tribunal, eu e a doutora Vanessa Ziotti, lá no STJ, por ocasião do rol taxativo, do julgamento, a gente não tem fila preferencial, vai tomar fila. Sim, tem fila preferencial. Mas qual é a condição, doutora? Não, duas advogadas autistas. Peraí, o cliente é autista ou o advogado é autista? Não, o cliente é autista e, E advogado, e advogado as também. advogadas também. E a pessoa não sabia, né, O que fazer, o que né? fazer e como lidar assim, tipo, isso existe, né? Uhum. A gente está muito longe os ambientes, as pessoas te veem pegando um avião, falando no Senado, falando, né, trabalhando nessas altas cortes, e nesses órgãos de cúpula, nesses ambientes, e elas sequer cogitam que ali está um autista, né? Então, você veja como é importante o diagnóstico, como é importante a gente garantir direitos e trabalhar para quebrar esses preconceitos, né? É um trabalho muito grande, muito, muito grande para ser feito ainda. Muito grande e constante mesmo, né? Uhum. Muito constante. E aí a gente tem no direito, acho que isso é uma mensagem importante, sabe, Kelly? Para quem está recebendo o diagnóstico agora ou para quem tem um filho recebendo o diagnóstico agora. Não acho que se trata só de questão de saúde, de que há um direito pontual. Busque conhecer mais, tem bastante gente produzindo sobre isso, é, mas entender que sim, que existe todo um ordenamento jurídico ao seu favor para te ajudar e que quando você vai pedir adaptações, quando você vai solicitar aquilo que o teu filho ou que você precisa, isso não é favor. Não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de brigar. Se te negarem, você, né, busque, existem muitas medidas a serem tomadas, é, mas não se cale, né? Quanto mais a gente, em conjunto, em comunidade, se erguer frente aos crimes que são cometidos contra as pessoas com deficiência, mais a gente vai conseguir transformar as coisas, né? Basicamente, esse recado assim que eu queria, essa mensagem que eu gostaria de deixar assim. E é perfeita pra gente. Eu quero agradecer muito, Carol, porque assim, a gente precisa bem isso, assim, levar muita informação, bater muito na tecla. Eu cresci tendo uma deficiência que também considero invisível perante os outros, que ninguém vê. Uhum, E não é nada legal sentir na pele o lado ruim da situação, né? De você não existir, simplesmente, né? Então, agradecer muito por você ter vindo aqui falar pra gente, abrir assim, sabe? Porque pra muitas mães, pra muitos pais, pra muitas pessoas mesmo, é uma luz que se abre e que diz: não, olha, o caminho pode ser diferente pra trilhar, né? uhum. Então, quero agradecer. Podem contar sempre com a gente.
E é isso, assim, né? Eu que agradeço, Kelly, muito obrigada. E estamos à disposição de vocês. Para o que precisar, pode chamar sempre. E a gente tá aí. Obrigada. E aí foi isso, gente. Quero agradecer a presença de todo mundo, convidar vocês para darem um joinha, para compartilharem, para que esse vídeo chegue para mais gente possível, assim, né? Porque a gente tem que fazer informação de qualidade, chegar ao maior número de pessoas possíveis, assim, possíveis sempre, tá? Então, beijo grande e até o próximo.